Tenha foco e determinação para ir em busca do que quer. E jamais deixe que o medo seja maior que a sua fé. Se meus fracassos não ensinassem tanto, se minhas lágrimas não põem à prova, acho que o segredo de vencer na vida talvez é compreender sua dor de agora. Ninguém nasceu no topo da montanha e a escalada sempre vai ser árdua. Só aquele que resiste o processo vai ter direito à vida mais fantástica. O melhor peixe é o que você pesca, a melhor caça é a que você caça. O alívio vale seu suor na testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Uma boa noite a todos vocês, começando aqui o melhor podcast da Bahia. Uma atitude dispensa promessa e o mais certo é que o dia todo passa. Ilustre, esse grande consultor da Caraíba Alumínio. Tiago, seja bem-vindo ao melhor podcast da Bahia e do Brasil. Uma boa noite. Lailson, vou te falar, é uma alegria muito grande estar aqui hoje contigo. Eu tenho um enorme prazer em ter uma pessoa como você aqui na Bahia, que tem uma capacidade de ver diferente dos outros. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, meu amigo. Nós vamos falar hoje aqui, tem muitos assuntos hoje, e já vou fazer aquela pergunta aí a Tiago, viu? Tiago, como a inovação tem transformado o mercado do alumínio nos últimos anos? Cara, você tratou de um tema bem crítico, né, no mercado. Quando você fala em inovação, a gente não pode falar somente alumínio. Inovação vai em tudo. Vai no processo de venda, vai no processo de organização de empresa e vai até no sistema de alumínio, no sistema de vidro que você tem no mercado. Então, quando você me pergunta como é que tem afetado, eu diria para você assim, se você tem uma empresa e você não inova, não é que você vai ficar para trás, é que você não vai existir amanhã. Com o processo hoje de inovação tão rápido que está tendo o mundo como um todo, tá? O que acontece hoje na China, na Europa, nos Estados Unidos, ele afeta aqui diretamente e vem de uma forma muito mais rápida do que antes. Eu vejo aí a inovação, né, que conheci aí esse material. Acho que você é um pioneiro aí. Primeiro material amadeirado hoje, pode fazer uma esquadrilha amadeirada. A mesma coisa de um portão de madeira, uma janela. Então, isso é muito bom. Eu que fiz um serviço recentemente, até para um peruano, né, que mora em Portugal, ele não conhecia, ele gosta muito daquela coisa da madeira. E eu ofereci a ele, levei o produto, levei, ó, existe aqui esse alumínio hoje que, em relação à durabilidade, é maior, não tem muita, aquela coisa de inchar, a madeira pode receber água, sol. E ele gostou muito, aí eu fiz aquele serviço dele ali, todo em alumínio amadeirado. E eu conheci lá na Fesqua, foi muito bom. E esse ano aí de novo, eu tenho certeza que você está trazendo aí inovações lá para a Fesqua. Muita novidade na Fesqua. Aliás, a Fesqua é um grande momento de inovação no mercado, né? É por isso que ela ocorre a cada 2 anos, porque de ano em ano fica difícil você ter tanta inovação para apresentação do público. E o alumínio amadeirado que você trouxe um pouco mais cedo é um caso de inovação. A gente foi a primeira empresa a trazer o alumínio amadeirado para o Brasil. A primeira empresa a fazer importação de alumínio amadeirado. E como tudo que acontece de primeira é mais difícil, o engajamento é mais lento. Em compensação, aquele negócio, né? Quem bebe água primeiro, bebe água limpa. Então, hoje é um produto muito forte no nosso mercado. E por quê? Porque no momento que você vai ao mercado, Lailson, para entender o seu cliente, é que você consegue dar as melhores soluções. Então, quando você vai no mercado, eu sou construtor, tá? Eu sou engenheiro civil. E quando eu estava construindo, eu via muita dificuldade na compra da madeira. Primeiro, que é escasso. Segundo, que é caro.
Terceiro, que você tem uma série de documentações para trazer madeira, seja do Pará, seja de onde seja. E depois que ele está instalado na obra, ele incha com a diferença de umidade, você tem que ficar fazendo manutenção a todo momento. Aquilo me veio uma situação que eu falei, a gente tem que achar uma solução diferente. A gente tem que trazer uma solução que permita ser uma solução melhor e mais barata. Não necessariamente você precisa trazer alguma coisa que seja mais cara para ela fazer sentido, mas ela tem que ser, de certa forma, um negócio que seja proveniente de um problema. Esse que está o grande desafio, eu acho, do processo de inovação. Porque inovação é isso, é você entender o problema e trazer a solução, apresentar uma solução diferente. É isso aí. Já fazendo aí a outra pergunta a você, já que nós estamos aí no tema, né, do alumínio amadeirado, quais são as principais tendências que você acredita que vão marcar o futuro do setor do alumínio? Cara, tem muita coisa. Eu viajo muito, você sabe, eu viajo muito para a China, viajo muito para a Europa. Todos os anos a gente está viajando justamente para entender o mercado e para poder oferecer ao cliente o que existe de mais inovação. O que é que eu vejo lá fora hoje em dia? Lá existe uma tendência muito forte sobre o conforto, o ambiente de conforto que uma esquadria, por exemplo, pode trazer para o ambiente. Então hoje as pessoas não falam mais em um fechamento de vão. A esquadria deixou de ser um fechamento de vão. As pessoas falam em ter uma qualidade de temperatura, uma qualidade na acústica, para que você consiga se sentir melhor. Vai muito de sentimento, tá? Empresas gigantescas lá fora que a gente visita, elas trabalham muito esse nível de tecnologia já na esquadria, e algumas ainda mais evoluídas começam a tratar da evolução do ar que você respira dentro de sua casa. Então, a esquadria está muito ligada à sua qualidade, a qualidade que você tem no seu ambiente, né? Onde você mais fica dentro de sua casa. Muito importante. E de que forma a tecnologia tem contribuído para melhorar os processos, desde a fabricação até a instalação do produto? Cara, a tecnologia, ela tem evoluído em absolutamente tudo. Como você falou, desde os processos, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando, a gente pensa logo na tecnologia de uma fábrica moderna, de quem sabe lá na frente você colocar um humanoide para estar fazendo suas esquadrias. Mas a tecnologia vai muito além disso. Eu acho que o primeiro de tudo vai na tecnologia de como você apresentar o seu mercado, de como você conseguir fazer uma venda para o mercado. E isso também, você já tem hoje tanto mecanismo que permite a você trabalhar em um formato diferente, tipo a IA está aí. Hoje na Caraíba, por exemplo, a gente está procurando já confeccionar agentes de IA para que dê todas as informações para a gente. Eu não estou falando só da área de engenharia nossa, não, nem na área de vendas, estou falando na área financeira, para o financeiro acordar de manhã e saber exatamente como é que estão os números dele, para o gerente comercial acordar e já ter toda a informação na mesa dele de quem vendeu, de como vendeu, de quem é o cliente, de onde vem esse cliente, qual o produto que tem maior demanda. Então a tecnologia está em todas as áreas hoje em dia, né? Basta você ir lá e pegar, ela está à disposição. Mas eu acho que cabe ao vidraceiro, ao serralheiro, essa necessidade. A gente faz uma brincadeira lá na Caraíba que a gente chama de TBC, né? Que é tirar a bunda da cadeira. Amigo, você tem que tirar a bunda da cadeira e ir atrás do processo. Se você ficar parado, o mercado vai te atropelar em algum momento. É verdade. Você falou tudo. A gente está falando em tecnologia, Tiago, em inovação. Se você pudesse resumir em uma frase, por que inovar deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade no mercado do alumínio? Cara, assim, se você hoje não inova, não quer dizer que você vai perder mercado amanhã. Eu acho que se você não inova, amanhã você está morto. Amanhã sua empresa não existe mais. Porque, como falei mais cedo, os processos estão muito ligeiros, estão muito rápidos, né? Então, a inovação, o DNA de inovação, ele tem que fazer parte.
da característica de cada empresa. Você tem que ter um departamento de DNA. Ou se você não tiver condições de ter um departamento de DNA de inovação, que pelo menos você tem isso interior, dentro de você, sabe? Que é importante você estar sempre inovando para você estar conquistando o mercado, de fato. Povo, nós estamos aqui recebendo hoje Tiago, consultor da Caraíba Alumínio. Eu queria saber também, Tiago, como foi que começou sua trajetória em relação a essa parte aí de esquadrilha, de alumínio. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu sei que a sua trajetória inspira muitas pessoas. Cara, todo mundo fala assim, né? Quando você é picado pelo mosquitinho do alumínio, é difícil você sair dessa área, né? Mas eu sou engenheiro civil, eu estudei na Alemanha durante um tempo, mas meu sonho sempre foi trabalhar numa grande construtora aqui da Bahia, a maior construtora do Brasil. E eu voltei, larguei minha faculdade na Alemanha no meio período lá, para vir estudar aqui na Bahia de volta, para entrar como estagiário nessa empresa. E acabei trabalhando muitos anos lá, aprendi muito nessa empresa. É uma escola, uma mãe para mim. E chegou algum momento, eu fui cogitado por uma multinacional espanhola para ser sócio aqui no Brasil de uma empresa que confeccionava esquadrias de alumínio, mas da linha unitizada, né? Só fazia linha unitizada. E quando eu fui convidado, fui para a Espanha conhecer o que era o processo, etc., e me apaixonei pelo alumínio. Me apaixonei porque quando você é engenheiro de obra, você acaba sendo um generalista. E quando você entra para a área de alumínio, você acaba sendo um especialista. Eu queria ser um especialista em alguma coisa. E peguei essa oportunidade, aproveitei, crescemos muito, criamos a maior empresa aqui do Brasil de fachada unitizada durante muitos anos. E assim entrei no alumínio, né? Acabei viajando muito, conhecendo o mundo por completo dessa área, ia para todas as feiras que tinha no mundo. E com isso você vai fazendo know-how, vai conhecendo pessoas, até que eu tive ideia de fundar a Caraíba Alumínio. Quantos tempo aí, né, tá nessa jornada aí, a Caraíba? A Caraíba, ela tá desde 2018, mas minha jornada do alumínio, de fato, ela tá desde 2011. Eu vejo aí que você viaja muito, busca muita tecnologia, inovação. Eu queria que você contasse um pouquinho da onde vem, né? Nós sabemos, né, que vem dos chineses, mas queria que você contasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória, a sua ida até a China, sobre essa parceria com eles. A relação com a China é uma relação que vai muito mais do que ter confiança em cima do produto. É uma relação pessoal. Eu digo, eu sou padrinho hoje do filho do diretor da fábrica lá da China. Imagina, é que você tem uma relação hoje que é impecável, de fato. Mas isso começou muito tempo atrás. Eu fui à China a turismo com minha família, muitos anos atrás, e curiosamente comecei a sentir cheiro de dinheiro na rua. Eu falei, aqui tem negócio. E aí, a partir de então, comecei a voltar para a China todos os anos. E quando eu fui penetrando no mercado do alumínio, de fato, eu vi que eles estavam com a tecnologia em termos de alumínio mais avançada que qualquer país do mundo. Mais avançado do que a Alemanha, mais avançado do que a Espanha, do que Portugal, do que Itália, do que Estados Unidos. A China já estava, porque esse processo dos europeus indo para a China já tem mais de 50 anos. E eles encontraram o mercado fértil para crescimento lá. É muito importante. Uma pergunta aqui, Tiago, interessante. Como a Caraíba Alumínio busca inovar para oferecer mais qualidade e soluções aos clientes? É como eu te falei, né? A gente tem lá um departamento que a gente chama de DNA de inovação. Então, nós temos diversas fontes de inovação lá dentro que são acompanhadas através de um PA. Então, todos os anos, nós nos comprometemos com a empresa de trazer determinados produtos ou quantidade de produtos inovadores para o mercado. E alguns deles dão muito certo e outros não dão. Mas, ao fim, é tudo teste. Você vai testando,
procurando os clientes, procurando entender o mercado, dar solução no mercado, até que você encontra o cliente e acha exatamente aquele produto que o cliente quer, né? E uma coisa muito interessante que a gente vem conversado, sempre eu tenho conversado com você em relação a vendas, como vender, o serralheiro, o vidraceiro, ele está atento a essa questão de venda. Qual é o conselho, a dica que você dá? É uma aula aí que você vai dar agora aí. Vou estar aqui prestando atenção. Veja, é uma opinião pessoal, tá? Uma opinião pessoal de uma Isso. pessoa que corre muito o Brasil como um todo, corre muito o mundo todo para entender como funciona esse nosso setor de serralheria e de vidraçaria. Como é que eu vejo o mercado nosso aqui, tá? Existe um processo de evolução que já aconteceu em outros lugares, em outros países principalmente, e que aqui na Bahia você ainda vê uma situação se acontecer por gerações. Então, o cara que é serralheiro, provavelmente o pai foi serralheiro, ou o avô foi vidraceiro. E quando você olha essa geração inteira, 3 gerações, 4 gerações, ninguém ganhou dinheiro. Você tem 90% do mercado que trabalha muito, que é muito esforçado, mas no final ninguém ganhou dinheiro. Onde é que está o problema, de fato? Onde é que está o problema? É como se fosse, sem querer falar de forma pejorativa, mas como se fosse o cachorro que fica correndo atrás do rabo. Ele nunca consegue sair dali. E muitas vezes, é uma frase que eu falo muito na Caraíba, assim, a pessoa está acomodada em uma região que não é cômoda para ela. Olha que frase forte. A pessoa está acomodada em uma região que não é cômoda para ela. Ela não busca uma inovação. Ela não busca fazer uma coisa diferente. Ela vai na onda do mercado. E quem vai na onda do mercado acaba sendo vítima do próprio mercado. É verdade, verdade. Eu sempre tenho falado, né, isso com os amigos. Nós temos que se valorizar e vender um produto de boa qualidade, produtos da inovação também oferecer, porque às vezes o cliente já está acostumado àquele feijão com arroz, né? Quando você oferece uma esquadrilha de boa qualidade, tem uma esquadrilha lá mesmo, acústica, né? Que eu tenho certeza que você já está inserindo outros produtos aí, vai estar lá na São Fesqua, surpresas da Fesqua. vai ser uma surpresa da Fesqua. Então, é muito importante, a gente tem que saber vender. Mas tem um tema, lá, se me permite, tem um tema que é muito delicado, assim, saber vender vai muito de você entender o cliente, tá? É você questionar o cliente. Antigamente, o processo de venda era muito, é como se você fosse comprar um pão na padaria. Então você fala, me dá um pãozinho delícia aqui, e você chega, paga e leva o pãozinho para casa. Hoje o processo de venda é muito mais complexo. É como se você fosse um paciente e você tem um médico do outro lado. Então você chega e fala, eu estou com uma dor no joelho. O médico, ele te pergunta como é que está a dor, a intensidade da dor. Ele manda você fazer exames para depois ele te dar um diagnóstico sobre o processo. E isso é o que o serralheiro vidraceiro, hoje em dia, que quer evoluir, tem que fazer com o cliente dele. Ele tem que entender primeiro o que é que o cliente traz dificuldade, porque muitas vezes o cliente não quer aquela esquadria só para fechar o vão. Ele quer um desempenho acústico, ele quer um desempenho térmico, ele quer uma esquadria que não fique fazendo zoada à noite quando ele está dormindo, o som do vento passando entre os vidros lá. É importante entender o cliente e trazer ao cliente a solução. Hoje, se eu fosse um vidraceiro ou um serralheiro pequeno, eu começaria da forma mais simples possível para vender. Eu faria um catálogo bonito, arrumado, com as diversas tipologias de esquadria que pode ser colocado para casa do cara, para casa do cliente, e apresentar ao cliente. É algo simples para se fazer, que não gasta muito dinheiro, mas que dá a você já um diferencial em relação aos outros. E com isso você não necessariamente vai descobrir muitas vezes que o cliente não está querendo mais barato. Se o cara tem a melhor televisão, se o cara tem o melhor micro-ondas na casa, se o cara tem a melhor máquina de lavar, independente do poder aquisitivo, tá? Todo mundo quer o melhor. Por que ele não pode ter também a esquadria mais adequada para o vão dele? Se você souber vender... Com certeza, com certeza.
Tiago, em um mercado cada vez mais competitivo, como a inovação ajudando a Caraíba Alumínio a se destacar e antecipar a necessidade dos clientes? Olha, eu peguei isso de uma das maiores empresas do mundo, que é uma empresa espanhola que vende roupas, bem famosa no mercado aí. O que é que ela faz? Ela inova todos os dias. Ela tem um departamento de inovação que todos os dias você tem roupas novas sendo lançadas no mercado. E o processo de inovação é um processo de tentativa e erro, muitas vezes. Você vai, descobre o que é que existe no mercado, a necessidade do cliente e coloca à disposição. E coloca o processo de vendas também à disposição. Você estuda, você projeta. Quando você tem uma metodologia para que você consiga chegar àquele cliente seu e matar a necessidade dele, você tem um produto. Aí você tem um negócio. Então eu acho que o processo de inovação está muito envolvido não só o produto, mas a todo o mecanismo que leva você a conseguir introduzir aquele produto no mercado. Eu digo em relação à Caraíba, quando você fala uma empresa de serviço, o que é que você faz para vender? Como você faz para vender? Quais são os mecanismos que você utiliza hoje para convencer o cliente que você é o cara de maior confiabilidade? Essa é a principal ferramenta que tem, ou a principal palavra que tem dentro de uma relação cliente e fornecedor. Nessa empresa que eu aprendi tudo, nessa construtora, o sócio que já é falecido, ele tinha uma palavra, ele tinha uma frase que era muito importante e isso eu levei para o coração. O trabalho gera o respeito que gera confiança. Olha como é forte isso. O trabalho gera o respeito que gera confiança. Quando você trabalha em favor a um cliente, você acaba criando uma relação de respeito com ele. Com o tempo, aquele respeito se torna uma confiança. Ele nunca mais vai querer tratar com outra pessoa, porque você já ganhou a confiança dele. Com certeza, com certeza. Eu fazendo alguns cursos aí pelo Sebrae, aí fazendo sobre economia, né, finanças da empresa, aí o consultor ele falou assim, rapaz, o empresário, o empreendedor, ele tem que ser 3C, confiança, credibilidade e caráter. Você tendo isso aí, você vai embora. Vai embora. Eu quero falar, Tiago, agora sobre vendas, né? Mais um outro assunto. Polêmico. Você tem muita experiência aí, eu tenho certeza, passar para os serraleiros, vidraceiros. Eu conheci assim você profundamente mais na FESCO, né? A gente criou mais aquele laço de amizade. Eu vi que você é um cara que você entende muito, então é muito bom, né? Não tem aquele... Quero mandar um abraço aqui também para o nosso amigo João, que trabalha lá na área de vendas, né? João Marcolan. João Marcolan, né? Um cara que eu aprendi muito também, né? Quando eu tinha dificuldade, ele sempre estava ali me orientando. Isso é muito bom, né? A gente buscar conhecimento com as pessoas que têm aquele algo para nos passar. Na sua visão, qual é o maior segredo para vender mais em um mercado tão competitivo? Sem dúvida, o maior segredo é você conseguir entender o cliente, a necessidade dele e ganhar a confiança dele. Não é produto, não é você ter o melhor produto, não é você ter o melhor preço, nunca é você ter o melhor preço, isso é importante. O mais importante é que você gaste o seu tempo, que é o seu principal ativo, em conseguir conquistar a confiança do cliente. É curioso, Nelson, assim, eu vejo muita gente tentando vender de forma desesperada, mas as pessoas que conseguiram se destacar no ramo de alumínio, eles usaram os processos de inovação para conseguir se destacar. Você é um cara que tem esse DNA de inovação sempre no seu negócio, né? O formato de negócio que você tem, você foi muito além de um produto, né? O seu formato de venda, por exemplo, já é um formato muito europeu de fazer venda. Você não se preocupa com 100% do processo, você se preocupa em vender. Em vender. Isso, mas é onde você tem que gastar seu tempo. Fabricação,
compra de material, isso tudo você pode delegar para outras pessoas. E eu digo com propriedade de vida mesmo. Eu, quando fui sócio dessa multinacional europeia, lá atrás, a primeira coisa que eu fiz foi peguei um avião e fui para a Espanha. Esperava encontrar lá uma senhora empresa com muitas máquinas, com muitos processos. E quando fui no escritório, eu falei, cadê a empresa? Ele falou, aqui. São essas 50 pessoas que estão aqui na sala. Aí lá tinha muito engenheiro, muito técnico, muito arquiteto que estava estudando os projetos. E eu falei, cadê a indústria? Ele, para que indústria? Ué, como é que você vai fazer uma esquadria se você não tem indústria? Olha a minha cabeça da época. Ele, a gente aqui não trabalha assim. A gente conquista o cliente através da engenharia, ou seja, a gente informa o cliente que a gente sabe fazer, faz os projetos, a gente chama de System Drawings, né? Então a gente desenvolve o System Drawing, o projeto executivo para o cliente, apresenta ele, com isso a gente ganha a confiança do cliente. Ganhando a confiança, a gente tem um contrato na mão. E com isso eu pego uma empresa X, entrego os projetos, ela fabrica para mim, mas eu não deixo que essa empresa tenha relação direta com o meu cliente. Então quem faz a instalação sou eu. Eu tenho equipe externa de instalação, eu não preciso da indústria. Olha a evolução do mercado. Agora, essa evolução também já chegou aqui no Brasil. Há uns 10 anos atrás, eu digo sempre assim, o mercado de marcenaria é um mercado que está pelo menos 10 anos na frente do mercado de vidraçaria e de serralheria. Há empresas como, não sei se posso falar aqui, mas Lé Madeireira, Incomaf, Gemad, Spásio, que elas trabalham muito com esse formato de negócio. Hoje, se você é um marceneiro, você vai na casa do seu cliente, mede o armário, entra no sistema de uma dessas 4 empresas, desenvolve o seu projeto lá dentro e ele te entrega o armário cortado, fitado e usinado. Você só faz a montagem no cliente. Olha o tamanho do risco que você deixa de ter no momento que você faz toda essa operação. Você não precisa de funcionários contratados, você não precisa comprar maquinário, ou você não precisa se preocupar com a qualidade, porque essas empresas já te entregam a melhor qualidade, porque são grandes, elas têm a melhor tecnologia, e isso é o negócio. Isso é a forma de fazer negócio. Eu não tenho dúvida, é um processo que vai se desenvolver no Brasil ao longo dos próximos anos, principalmente dentro da nossa área de serralheria e vidraçaria, onde a mão de obra é cada dia mais escassa, onde você conseguir fazer negócios com qualidade está cada dia mais fácil, porque os maquinários estão aí, as ferramentas estão aí, e é um processo de evolução de mercado. Eu acho que parte muito por isso. Com certeza. Eu estava até conversando com você mais cedo em relação ao que eu vim da metalurgia. E, passado o tempo, eu aprendi também a vidraçaria na época através de um amigo meu, que eu achava interessante. Falava assim, rapaz, me leve aí para as instalações, que eu tinha uma serralheria e do lado ele tinha uma vidraçaria, né? Que também trabalhava com esquadrilha na época. Aí ele sempre me levava, eu estava lá, eu achava interessante, né? Botar um box, uma porta, ele já comprava o material ali, já vinha pronto. Mas aí deixei de lado, saí daquele local e aí, passado o tempo, eu vim analisando, né? Tu falou. Você já faz o projeto ali, já recebe pronto. Hoje também é esquadrilha também, né? Essa parte de você estar fabricando, você perde tempo. Acho que o empreendedor hoje, tanto serralheiro como vidraceiro, essa parte da instalação é importante, que você está ali com o cliente. É uma excelente oportunidade você ter o contato com o seu cliente. Isso. Isso ainda é legável, tá? O negócio não é a fábrica. O negócio não é a engenharia exatamente. O negócio é o contato que você tem com o seu cliente. É esse grau de confiança que você tem que conquistar com ele. Você só tem isso de forma presencial. Com certeza. Fiz a parte da venda, como amanhã mesmo eu vou fazer uma instalação. É uns mini mercados que a gente está implantando aqui em Salvador. E o serralheiro vendi, o serralheiro fez, fabricou. Não me preocupei nessa parte de estar fabricando, estar fazendo outros. Meu negócio é vender e fazer as instalações. Que curioso nisso. Olha o tempo que você ganhou. Você não precisou comprar material. Você não precisou correr atrás do serralheiro para ele estar fazendo o processo como um todo. E se ele te entrega uma esquadria que não tem qualidade, você devolve. Você fala, não, corrija.
Não está bom? Isso. Isso diminui muito o seu risco do negócio, mas principalmente você ganha muito tempo para quê? Para que você consiga vender mais. Vender o negócio. E conseguir vender não é todo mundo que sabe, né? Para a gente vender, existe toda uma técnica, né? Tem que passar confiança para o cliente. Você tem que ter credibilidade no que você... O principal, né, Tiago? Você passar confiança. Muitas das vezes eu dou um orçamento, o meu orçamento fica até um valor mais alto. Isso. Mas eu passo tanta confiança para o cliente que ele fala, não, vou fechar com você, explico o material que eu vou usar, é sempre bom, vou usar esse material, vou usar esse. Então você tem que deixar tudo claro para o cliente também, né? Que o cliente, muitas das vezes, ele não quer pagar um valor baixo com um produto de mal qualidade. É quem vende. Muitas das vezes a pessoa vende o produto baixo dizendo que é de qualidade. Mas eu tenho certeza que a pessoa, quando compra, quando vende um produto, se ela está vendendo abaixo do custo, ela não vai entregar qualidade. Então, eu sempre falo ao cliente, eu vendo qualidade. E mais, né, isso às vezes fica parecendo até uma retórica que todo mundo fala, eu vendo qualidade. E no seu caso, é diferente. É diferente, porque quando você consegue entender a dificuldade do cliente, ele está na sua mão. Porque você dá a solução. O cliente, mesmo o cliente mais simples, o cliente que não tem tantas condições financeiras, você olha na casa dele, ele tem uma máquina de lavar espetacular, ele tem uma televisão de 60 polegadas. Ele não é que falte dinheiro para ele, ele delega ao recurso que ele tem aquela necessidade que ele vê que melhor vai cumprir a necessidade dele, né? A solução que melhor vai cumprir a necessidade dele. Então, se para ele uma esquadria de alumínio vai reduzir a quantidade de som, ele não consegue dormir à noite porque o caminhão fica passando, ele mora perto da rua, ou quando faz calor, bate aquele poente direto na janela dele, e aquele calor, ele não consegue ter uma noite tranquila, etc., em função da temperatura, e você consegue dar uma solução para ele, ele compra aquilo. Ele compra, no final de contas, não é o produto. Ele compra a pessoa. Você, quando vende, você não vende... Produto é uma commodity, cara. Produto qualquer um tem, todo mundo tem. As pessoas compram pessoas. Com certeza. Eu quero falar aqui de um assunto, a caravana aí do Laílson Pires aí. Tiago vai estar lá na Fesqua. E é muito importante todos os vidraceiros se qualificar, ver o produto, como aqui nosso amigo Tiago falou, que teve que ir na China, foi na Espanha. Todo ano estou lá. Todo ano, visita. Então, todo ano também eu faço questão de estar em outros eventos lá em São Paulo. E você, vidraceiro, serralheiro, quer ir lá na Ela Indústria, conhecer todo o processamento, como é o processamento do alumínio, dos kits, do polímero, né? A serragem, como é fabricada. A Ela Indústria está de portas abertas aí para receber todos nós baianos. Quem quiser participar, entre em contato comigo, vai ter lá o ônibus à disposição. Legal. E eu estou fazendo aí também, Tiago, o serralheiro, vidraceiro quiser ir para lá, entre em contato comigo, que eu consegui lá também 230 metros do evento. Eu consegui lá diária com café da manhã, com preço muito bom, a R$ 105 a diária. Pressão, hein? Então, o preço, né? Consegui lá conversar com a dona da pousada. Ela fez, fica assim, 230 metros, né? Perto, né? Muito perto. Dá para ir andando. Então, é uma oportunidade muito boa aí. Você quer participar da caravana aí, ligue aí para mim, viu? E também quero falar também da Ela Indústria, né? A Ela Indústria é uma parceira aí de sempre aí da LSP, assim como a Caraíba, que usa produtos de primeira linha, recomendo também a Ela Indústria em relação a polímero, os kits, uma inovação, que é sempre bom inovar, né? Então, meu amigo Tiago, qual conselho você daria para quem está começando na área da serralheria e vidraçaria?
Olha, eu acho que tem uma oportunidade esse ano ímpar. Eu nunca vi ninguém crescer sem visitar coisas novas, né? Fazer um FESCO investimento em faz um si mesmo. investimento. A FESCO é uma excelente oportunidade, porque lá você vai conhecer os produtos novos, você vai conseguir se diferenciar no mercado. E é um evento, é um grande evento, é a grande festa da esquadria que a gente tem no nosso país. Aliás, na América do Sul como um todo. Lá eu tenho clientes, hoje eu vindo para o Paraguai, e é um cliente proveniente da FESCOA. Eu tenho clientes da Argentina, mas isso em função da festa onde você acumula todo esse know-how, está tudo concentrado na FESCOA. Então, é uma excelente oportunidade para quem está começando, saber se é esse o ramo que quer realmente fazer parte de sua vida. Vai na FESCOA, faz uma visita lá, é um investimento que você se paga, que ele é pago com muita facilidade. É muito bom, né? Eu mesmo tive, né? Aquele ano, participei, mas foi a primeira feira que eu fui assim, né? Em São Paulo. Participei da FESCOA, já participei da FEICOM, da Feira Agreste também. Esse ano, novamente, eu fui para a FEICOM, porque como eu estou assim ligado à área da engenharia civil, hoje eu sou estudante de engenharia civil, então é Legal. sempre bom a gente estar olhando os produtos, as inovações que está tendo no mercado das construções, né, que hoje não são mais a base de concreto, assim, tipo areia, cimento, bloco, já existem outros materiais. Então eu gosto muito de estar atento em relação a isso. Lá na FESCO eu pude conhecer, né? Na época lá, o alumínio amadeirado, não conhecia, foi através de você aqui pertinho de mim Pois e é. tive o contato lá. E lá também vários materiais você conhece. E nessa FESCO, Tiago, em relação aos negócios, não só conhecer materiais, eu sei que vai muitos serraleiros, vocês também acabam fechando negócios, você falou aí, né, do Mercosul. Fecha, sem dúvida, fecha muito o negócio, assim. A feira tem uma participação tão importante lá pra gente, que esse ano, além da Feira da FESCO, agora em setembro, em outubro, fica o convite aí para quem tiver um pouco mais de tempo, a gente vai estar com o stand lá na Feira de Cantão, na China. Então, a Caraíba vai estar com o stand lá para receber brasileiro, argentino, chileno, a América do Sul como um todo. A Caraíba está com uma novidade bem bacana. Eu não sei se eu posso falar aqui em primeira mão. Pode sim. Você está no melhor podcast da Bahia e do Brasil. Então, então, excelente oportunidade. Assim, a gente montou uma Joy Operating com a China. É muito mais do que uma sociedade que você divide as participações. É uma Joy Operating para trazer tecnologias lá de fora para o Brasil. Então, a Caraíba vai mudar de nome, tá? Vai se chamar WGH Caraíba. O grande lançamento vai ser lá na FESCO, mas aqui em primeira mão, já no seu programa, a gente dando esse aviso aí para o mercado como um todo. E vem muita coisa de novidade, muita coisa. Assim, o nosso papel como distribuição é dar apoio cada vez maior, ter capilaridade para conseguir dar apoio aos serralheiros e vidraceiros. Apoio técnico, apoio de projetos, apoio de levantamentos e junto com o serralheiro na obra para fechar com ele. E isso que a gente faz com o serralheiro é o que essa fábrica na China, a WGH, faz com a gente também, no mesmo formato. Então eles fornecem sistemas, eles fornecem mão de obra para vir ensinar a montar tecnologia nova. Então, por exemplo, já outra dica da FESCO, a gente está trazendo a linha Aristóteles aqui para o Brasil agora. É uma linha de thermobreak com vidro insulado. É muita tecnologia em produtos de janela de correr, portas de correr, porta de giro, maximal, silo batente. É um modelo de esquadria para quem quer algum nível de termoacústica que você não encontra no Brasil hoje. Essa é uma das novidades, tá? Pô, muito bom, muito bom. Tiago, você falou de vendas. Eu tenho um projeto com um amigo meu, Davidson Sátiro, é um gestor de empresa. Ele já esteve até aqui no podcast e ele tem interesse
em relação a conversar com os empreendedores, vidraceiros, serraleiros, sobre vendas. Uhum. Passar sobre técnica de vendas, nós fazemos uma palestra, um evento, porque assim, se o serraleiro, o vidraceiro, ele tem uma técnica de venda, vai saber como vender o cliente, isso todo mundo cresce, né? Sem dúvida. Tanto a Caraíbas, a L vai vender mais, Uhum. outros produtos, né? Ali da Barro Reis também vão vender. Então, eu tenho certeza, eu quero o seu apoio aí em relação a isso aí, a gente passar essas técnicas de venda aí, para ele vai dar assim de forma gratuita, entendeu? Ele falou, Ailson, ele falou aqui no podcast, Sim. o empreendedor, o empresário, até iluminação que está no ambiente dele, na placa, no comércio, isso tudo envolve a vendas, né? Quem passa na rua chama atenção. Então, breve ele vai voltar aí o nosso podcast Conta de comigo. novo. Eu tenho certeza. Conta comigo assim, em vendas eu sou um eterno aprendiz. Eu estudo muito. Eu faço pós-graduação hoje, voltado também para vendas. Muito bom. Mas fora isso, é você estar sempre com o ouvido aberto para as novidades que tem no mercado, para a parte de vendas. Há muita leitura sobre isso já. Quem quiser dicas de livro para conseguir melhorar sua performance em vendas, tem vários no mercado. Eu mesmo tenho na minha cabeceira pelo menos uns 10 livros sobre vendas, né? Modelos de venda, negócios sobre vendas. Venda é um negócio. A pessoa que eu conheço de maior recurso que eu conheço na vida começou como vendedor de picolé. E é o cara mais bilionário que eu conheço aqui em Salvador. Talvez a pessoa mais rica que tenha na Bahia, disparado aí. E é um vendedor. Você chamou a minha atenção mais cedo, você aí falando aí, sobre em relação à geração, né? Que muitas das vezes o avô vê vidraceiro, o pai, e hoje o que falta naquele jovem hoje? Que muitas das vezes o jovem viu assim, pô, meu pai trabalhou tanto nessa área, não ganhou dinheiro, como eu vou entrar? Você acha que os jovens assim tá um pouquinho desmotivado em relação para a área da vidraçaria e serralheria, na sua opinião? E eu acho que há jovens e jovens, tá? Assim, o jovem que consegue alinhar a modernidade que se vive hoje, você tendo IA e você tendo diversos mecanismos que te proporcionem um conhecimento, esse cara vai longe. Independente do que ele seja. Ele pode ser um serralheiro, pode ser um engenheiro, pode ser um pedreiro, tanto faz. Esse cara vai crescer na vida. Porque ele vai conseguir absorver, saber absorver esse tanto de informação que hoje é jogado no mercado. Então, o setor de engenharia, o setor de serralheria, o setor de vidraçaria vai ter sempre a continuidade no momento que esse jovem tiver uma expectativa de vida em cima desse processo. Hoje se fala muito, né? O pedreiro não quer mais ser pedreiro, o carpinteiro não quer Isso. mais ser carpinteiro, é uma frase que todo mundo fala. O serralheiro, o filho de serralheiro não quer mais ser serralheiro também. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque para aquela pessoa que consegue absorver esse conhecimento e utilizar da ferramenta da serralheria ou da vidraçaria para fazer, ele vai ganhar muito dinheiro. Há mais oportunidades hoje do que nunca teve, do que nunca na vida. É só você estar antenado e correr atrás das informações. Com certeza, meu amigo. Tiago, todo empreendedor, empresário enfrenta desafios. Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória na área? É o amanhã. Todo dia é um desafio. Crescer é um eterno desafio. Assim, quando a empresa é pequena, você tem grandes desafios e muitos problemas. Quando a empresa é grande, os problemas não acabam. Eles crescem proporcionalmente ao seu tamanho. Então, o desafio que eu sempre fico procurando vencer é o desafio que vem amanhã. A Caraíba é uma empresa que tem no seu planejamento, por escrito, desenhado, projetado, os seus próximos 3 anos com muita clareza e os seus próximos 5 anos de uma forma que não é abstrata, uma forma já real do que é o negócio, né? A minha função como consultor é conseguir levar a Caraíba essas informações.
E no momento que você consegue trabalhar esses procedimentos e fazer o controle, não tem como dar errado. São processos em que você faz o controle e simplesmente as coisas acontecem. É como um passe de mágica, né? Com certeza, meu amigo. Em relação, quero falar aqui da Lidiane Salles, uma empreendedora, nutricionista, né? Tá com as marmitas saudáveis aí, viu? Legal. Você que deseja, pode aí acionar ali Lidiane Salles, o Instagram dela. É nutricionista, tem uma marmita saudável, tá fazendo as entregas aí, Lauro de Freitas, toda a região metropolitana. Você quer contratar aí da sua marmita saudável, contrate a Lidiane Salles. Tiago, de que forma a oscilação do dólar influencia a competitividade das suas exportações, o custo de insumos? E aí já está falando de macroeconomia, né? A macroeconomia como um todo, não só a oscilação do dólar, a oscilação do LME, né? Tudo isso influencia muito o nosso mercado, mas é a macroeconomia interferindo diretamente na microeconomia. Isso você sente no bolso. Né? Na hora que aumenta o dólar lá, a gasolina fica automaticamente mais cara, ou seja, o seu custo de trabalho vai ficar mais caro também. Será que o cliente tem disposição para pagar por esse aumento? Então, acaba que a concorrência aumenta. No meu ramo, né? No ramo do alumínio, por exemplo, quando a maré aumenta de um lado, vai aumentar, o oceano sobe como um todo. Quando abaixa como um todo. Então, quando o dólar aumenta lá fora, aumenta aqui também. Para a gente é muito normal você trabalhar com esse nível de oscilação de mercado, porque você trabalha com uma série de commodities e todas elas têm um nível de oscilação e que faz parte do empreendedor, né? Com certeza mesmo. É um assunto, né, que você estava falando aí. Eu tenho um amigo meu que ele é construtor. E teve uma vez que eu estava assistindo uma palestra até do Pablo Massal, ele estava falando sobre isso, que muitas das vezes, para você ser um construtor, ter uma empresa de construção civil, não precisa você ser um engenheiro. Não, claro que não. Né? Isso é também uma inovação. Como você vender, se você souber uma técnica, você quiser começar na esquadrilha, você tem que se aprofundar naquele assunto. Eu tenho um amigo meu lá em São Paulo, que ele não é engenheiro, né? Mas ele tem uma construtora, ele falou, Ailson, você contrata um engenheiro e ele trabalha, né? Você se torna ali um construtor. Então, eu fico olhando muito em relação... Quando eu entrei no ramo da esquadrilha, na verdade, eu conhecia a esquadrilha mais lá, na FESCO, né? Olhei, fui ver no mercado, fui estudando pelo produto, bichinho do alumínio. fui estudando o produto e aí comecei a vender. Que você tem um conjunto, né, para você vender, né? Tem que saber o custo do material. Sim, Você não pode vender o que você não sabe. sem dúvida. Entendeu? Então, Tiago, qual conselho você daria à pessoa que querer hoje começar a vender esquadrilha? Tem que se aprofundar mais no assunto? Aprofundar sobre o tema, obviamente, você não precisa ser um mestre em esquadria para você conseguir vender, tá? Muita gente hoje se preocupa, eu quero fazer um curso para aprender a montar uma Suprema, uma Gold. Isso é muito válido e muito importante. Mas mais importante do que você saber montar uma esquadria, fazer uma esquadria, cortar uma esquadria, as folgas, etc., é você fazer um curso de vendas. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Ninguém no setor. Todo mundo oferece cursos técnicos para você aprender. Mas ninguém ensina você a ficar rico. Ninguém ensina você a ter dinheiro. Que a dor do serralheiro vidraceiro, em sua maioria, não é fabricar. É como ganhar dinheiro com aquele produto que ele tem na mão. Isso que me assusta no mercado. Quando você acaba viajando muito, você consegue ver... você sai da caixinha, né? Você consegue ver a situação do lado de fora. E a maior dor do serralheiro vidraceiro, sem dúvida, não é fabricar, é como vender, como ganhar dinheiro com aquele negócio. Muito bom, muito bom.
Tenho certeza, né, que a gente vai estar enganjado aí nesse projeto, ensinar os vidraceiros, serralheiros a vender mais. Você falou em relação a vendas. Muitas das vezes você acha os serralheiros vidraceiros não tá sabendo como vender o cliente, porque o quê? Não tem uma técnica ou não tem assim um preparo. O que é que você acha, na sua opinião? Olha, como ninguém nasce sabendo de nada, Isso. venda também. Você precisa estudar para saber vender, né? Isso. E existem muitas técnicas a depender do nível de venda que você está fazendo, do tipo de cliente, do modelo de negócio que você está fazendo. E essas técnicas estão aí amplamente difundidas no mercado. Ou você faz um curso de vendas, ou você começa a pegar livros e ler para você entender o que é o negócio de vendas. Por exemplo, lá na Caraíba nós temos diversos modelos de venda. Tem um negócio que o americano fala que é o MSI, Multiple Source of Income. Em português significa você ter diversas fontes de renda. Então, cada modelo de venda de um produto que você tem é uma fonte de renda diferente que você tem. É fundamental que você não consiga viver somente de um produto, porque, tá vendo? Eu vejo muita gente hoje correndo atrás do mesmo negócio. Então, lá atrás, fazer boxe era uma coisa muito interessante. Com De certeza. repente, todo mundo começou a fazer boxe. E aí surgiu o vidro temperado para se fazer as esquadrias de vidro temperado. E até pela facilidade de se fazer isso, não precisa de muita técnica, nada disso. Muita gente começou a vender isso e um produto que era muito bom, que você ganhava muito dinheiro como serralheiro vidraceiro, hoje é um produto que é amplamente disputado. E como é que você faz para você ganhar dinheiro nisso? Muito difícil você conseguir ganhar dinheiro onde está todo mundo Fazendo a mesma coisa. fazendo a mesma coisa. Todo mundo hoje procura o mesmo cliente e oferece o mesmo produto. Como é que você vai ganhar dinheiro nisso? Tem que buscar algo diferente, A né? inovação. Inovação. Inovação é o caminho. Como a sua empresa compete com os produtos de alumínio importado, especialmente os vindos do mercado asiático? É muito fácil falar de China, porque antigamente, quando você falava de China, você só falava dos piores produtos, né? Era o Isso. brinquedinho que quebrava rápido, era, sei lá, o sapato que descolava com facilidade. A China mudou muito de alguns anos para cá. Então, o modelo chinês hoje, a China é a grande fábrica do mundo. Você acha que ela estaria exportando material para a Europa, para a Rússia, para os Estados Unidos, se não fosse material de qualidade? Ou seja, mercados mais maduros que o mercado brasileiro, eles não aceitam desaforo. Eles não aceitam produto de baixa qualidade. E a China evoluiu muito. Eu estou lá todos os anos na China. Eu vejo evolução. Lá isso é impressionante. Que a cidade que eu mais faço negócios lá, eu fico sempre no mesmo hotel, e de 12 anos para cá, desde que eu vou lá, eu vou todos os anos. Não é que mudou alguma coisa, uma escola que foi criada ali todo ano, ou que foi, sei lá, a rua mudou, o bairro mudou. É lugares que há 2 anos atrás não tinha nada, e hoje está se construindo, sei lá, empreendimentos com 50 prédios. Está se formando uma nova cidade. A China é muito rápida, ela entende muito rápido o processo porque ela virou a fábrica do mundo. E para virar a fábrica do mundo, ela tem que virar uma fábrica de muita qualidade. Então, quando se fala em produto de importação vindo da China, o conceito é muito diferente. Eu hoje importo mais da China do que eu compro aqui no Brasil, porque o produto tem muito mais qualidade do que o produto nacional. É diferente. É toda a fábrica que é assim? Obviamente não. Você vai ter na China aquela fábrica pequenininha, fábrica que não tem recursos, ou que faz o negócio de qualquer forma. É você achar o fornecedor certo, né? Eu estava lá na feira, lá em abril, na FEICO, segundo a pessoa lá até me informou. Falou assim, rapaz, você está vendo essa máquina nacional? É chinesa. É. O chinês produz e eles colocam a marca deles, né? Uhum. Então, inovou muito. Antigamente a gente tinha aquilo, né? A China não presta, produto chinês. Hoje não, eu vi que hoje eu até comprei máquinas. Uhum. Eu vejo um baixo custo, assim, né? Mas a qualidade boa.
É onde você tem uma produtividade muito grande e uma escalabilidade em vendas, a tendência do produto é baixar. Não tem mistério. Tá? O que a China tem são essas duas composições. E uma terceira que eu diria assim, eles aprendem muito rápido. Eles fazem uma reengenharia muito rápido. Então eles conseguem colocar no mercado produtos ainda melhores do que os originais hoje em dia. Eu estou falando de tudo, de eletrônico, de carro. Olha os carros chineses como são um espetáculo. Como estão aí. São número 1 em vendas de carros carros de energia elétrica, né? São chineses, híbridos são chineses. E os americanos, os alemães, eles não estão conseguindo chegar atrás. Nem os japoneses não estão conseguindo chegar atrás. Com certeza, a China evoluiu muito. Tiago, eu quero dizer que para mim foi uma honra hoje aqui receber você no Pode Empreender. Fiz o convite, você aceitou. E para mim, passar essa dica aí a todo serralheiro, vidraceiro, tenho certeza que vai ter pessoas aqui também, técnica que nem você, para passar as experiências, né? Que é muito bom a gente ter experiência, ouvir pessoas que têm a qualidade de falar. E as suas considerações finais aqui, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, quer comentar mais alguma coisa? Eu sou um eterno aprendiz, cara. Eu acho que quando você está com os ouvidos abertos e com a humildade para conseguir aprender, o caminho de crescimento é uma certeza. E se eu fosse deixar uma frase que é hoje, eu deixaria isso aí. O caminho de crescimento é uma certeza no momento em que você está aberto ao aprendizado. Quero aqui novamente mandar um abraço aí para nosso amigo João Marcolan, a Diana, toda a equipe aí de vendas, todos da Caraíba que me trata aí com o maior amor e carinho quando eu chego a uma empresa aí que representa os serralheiros, que compra seu material, produto de boa qualidade. E eu tenho certeza que a Caraíbas, a tendência é crescer muito mais e mais, já que cresceu. A gente tem uma afinidade muito grande, né, Wilson? Você tem um formato de fazer negócios muito inovador. A Caraíba também é uma empresa que tem um DNA de inovação muito grande. Então, acaba que os semelhantes acabam se atraindo de alguma forma, né? A energia de similaridade em termos de negócios acaba se atraindo. Eu acho que esse é o desafio para os próximos anos aí do mercado, é a gente conseguir disseminar esse formato de se fazer negócios em busca de uma melhoria do ecossistema como um todo, né? Para que o nosso mercado, o mercado da Bahia, consiga crescer, para que o serralheiro consiga crescer, expandir para outros estados, para que tenha uma mente mais empreendedora. Afinal de contas, um serralheiro vidraceiro é um você S.A., é um cara que ele é dono da própria empresa dele. E ele consegue, sim, sair daqui e fazer outras coisas acontecerem. Se Santa Catarina acontece e faz, se São Paulo faz, se Minas Gerais faz, Paraná faz, porque a Bahia não faz, cara, com tanta gente boa que Com tem certeza, aqui, entendeu? Com certeza. E um trabalho esse que você faz, a Bahia só tem a agradecer a você. Disseminar informação é o maior presente que alguém pode dar. É muito importante, que Deus colocou assim esse projeto, Pode Empreender, levando até o empreendedor, né? Buscando na área da serralheria, vidraçaria e outras áreas. Aqui é dica muito importante, inspira pessoas, né? Eu tenho certeza que quem ouvir esse podcast, veja, vai ter outra mentalidade recebendo esse grande amigo aqui, Tiago aí, consultor da Caraíba Alumínio. Eu quero falar mais uma vez da caravana Amigo do Lailson Pires. Olha aí, a L de Portas Abertas, estamos aí nessa caravana. Você que deseja participar, ligue para mim, vou passar todas as informações. Fui em São Paulo, tem pousada a 230 metros do evento, né? Quem não tem casa de parente para ficar. Tenho também contatos de agência de viagem também, Tiago. Para você ter ideia, eu comprei minha passagem e de volta por R$ 930. Excelente preço. Bom preço. E
Paulo Viagens. Eu tenho certeza aí que eu passo o contato dele, vai buscar os melhores preços do mercado. Então, ligue para mim, vou te passar tudo aí sobre a caravana do amigo Lailson Pires, e a Ela Indústria está lá de portas abertas para receber nós todos baianos. Tiago, muito bom ter você aqui. Obrigado mesmo de coração, viu? Quem tem que agradecer sou eu por essa oportunidade de estar falando com o serralheiro, com o vidraceiro, com a nossa região, de certa forma, né? E poder dar um pouquinho da contribuição do nosso conhecimento ao mercado e principalmente aprender muito. Obrigado. E aqui nós terminamos o melhor podcast da Bahia e Brasil. Pode empreender. Um abraço a todos vocês. Sempre vai ser